Conversando com a Patrícia Viana, ela é secretária municipal de saúde pública de Paranaguá, e também a Fernanda Carvalho, que é diretora de saúde complementar. A prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde Pública está com uma campanha bem importante, é a campanha da prevenção, e está disponibilizando à população preservativos masculinos e femininos gratuitamente nos postos de saúde e nas farmácias básicas municipais. Boa tarde, meninas. Tudo bem, secretária? Boa tarde, Marcos Rogério, boa tarde, Zé Neto. Eu agradeço a abertura desse canal, boa tarde aos ouvintes da Litoral Sul. Muito importante a gente estar tendo essa conversa aqui hoje com vocês. Fernanda Carvalho, tudo bem, Fernanda? Tudo bem, boa tarde a todos que nos ouvem. Bom, então, estamos com o período de carnaval se aproximando e isso acaba gerando uma preocupação por parte das autoridades de saúde pública, né? Então, acho que é por isso desta campanha, né, secretária? Com certeza. Então, o intuito dessa campanha é que nós tivemos a triste notícia recentemente que o município de Paranaguá, ele voltou a ser o quarto lugar em número de casos, né, do HIV. Nós já estivemos numa posição atrás e agora, infelizmente, já voltamos para essa estatística. Então, o intuito dessa conversa aqui é orientar a população. Hoje em dia, a gente sabe que o HIV é uma doença que ela tem tratamento, ela não tem cura, mas ela tem tratamento, e o paciente, se fizer o tratamento adequadamente, ele tem uma sobrevida muito boa, né? E fazendo o tratamento adequado, tomando a medicação, esse paciente ele deixa de ser o transmissor do vírus. Então é muito importante que as pessoas saibam dessa situação, porque a gente tem muitos casos de abandono de tratamento aqui em Paranaguá. Então a Fernanda depois pode falar um pouquinho sobre esses números pra gente, e também eu quero que a Fernanda fale aqui sobre a questão das novidades na questão da prevenção do HIV, né? E é importante que as pessoas tenham essa consciência que, tratando, elas deixam de ser os transmissores de HIV. A senhora acha que a Paranaguá tem esse número alto de pessoas com HIV em função de ser uma cidade portuária ou não tem ligação com... Também tem, sim. Também, a gente sabe, né, que a questão do porto também leva essa situação, né? Contribui um pouco para essa situação, mas a gente também vê que a situação da informação aqui no município é muito importante. Então, as pessoas precisam ter essa informação, né, principalmente sobre a prevenção. Não só também do HIV, né, da AIDS, mas a questão de sífilis, a questão das doenças sexualmente transmissíveis, né? É uma cidade portuária, é uma cidade que agrega essa preocupação conosco aqui, mas a gente tem plenas condições de evitar essa situação. A campanha tem algum público-alvo ou não? Tem algum grupo prioritário que a Secretaria deseja atingir? Então, a gente gostaria até de desmistificar essa questão de público-alvo. Lá nos inícios dos anos 80, quando o HIV, a AIDS, né, veio muito em voga essa situação, a gente sabia que existiam grupos prioritários, né, que a gente tinha lá, que era o grupo dos homossexuais, dos profissionais do sexo. Então, eu quero deixar bem claro que isso hoje não existe mais. Qualquer pessoa, qualquer um pode contrair o vírus do HIV, e a gente assusta com o número de adolescentes e jovens que estão nessa estatística. Bom, a Secretaria de Saúde está distribuindo, então, de forma gratuita o preservativo masculino e feminino. Preservativo feminino não é uma coisa muito comum, né? Não, ele não é uma coisa muito comum, ele não é, assim, muito divulgado, talvez. Porque se você vai numa farmácia, por exemplo, tem lá a seção de preservativos, mas tudo masculino. Porque é uma cultura assim que já vem de algum tempo, né? O preservativo feminino, ele veio depois, né, do preservativo masculino. Então, culturalmente, ele ficou assim um pouquinho deixado de lado, digamos assim. Mas a Secretaria de Saúde, ela distribui tanto o masculino quanto o feminino. Que é tão importante quanto, né?
É muito importante. A gente foi bem providencial essa entrevista aqui. Quero agradecer a Litoral Sul, é o primeiro canal de comunicação que a gente vem falar sobre essa questão. Pré-carnaval, né? Então a gente foi bem providencial a gente falar sobre essas questões pré-carnaval, porque a gente sabe que ali no carnaval a gente quer extravasar nossos sentimentos, nossa alegria, e aí a gente perde um pouquinho do controle, mas eu vou pedir até para Fernanda explicar para vocês e orientá-los sobre as novidades que a gente tem em relação à prevenção do HIV. Mas lembrando a todos aqui que o preservativo, tanto masculino quanto feminino, ele é muito importante porque ele não protege só a questão do HIV. Então, ele protege as outras doenças sexualmente transmissíveis e também uma gravidez precoce, né? Então, a gente uma gravidez indesejada, né? A gente sempre diz que o preservativo é o primeiro lugar, né? Mas a gente tem outras opções também. Bom, Fernanda Carvalho, então, que é diretora de saúde, falando um pouco das novidades. Eu estava vendo numa matéria que foi nos encaminhada pela assessoria de comunicação da prefeitura, falando sobre a profilaxia pré-exposição. Tem a pré-exposição e tem a pós, né? Gostaria que você explicasse um pouquinho para que as pessoas entendessem bem o que é. Isso. Hoje não só o preservativo, né, é uma estratégia de enfrentamento aí à transmissão do HIV, mas também opções terapêuticas, também medicamentos. Então, o PrEP, que já é mais conhecido. PrEP. Tanto o PrEP quanto o PEP. Hoje em dia nós já temos terapêuticas pré-exposição sexual e pós-exposição sexual. Risco, né? Exposição ao risco. O PEP, ele já é mais conhecido, principalmente entre nós, profissionais de saúde, porque também é a terapêutica que a gente usa nos momentos de algum risco ocupacional, mas ele também é oferecido à população quando, no caso de uma exposição de risco, quando acontece um evento no qual a pessoa se expõe, tem consciência disso, busca o sistema de saúde, ela vai ter acesso a essa medicação que tem, assim, uma efetividade muito grandiosa no enfrentamento da infecção. Seria o quê? Um comprimido? Comprimido, justamente. Para ter acesso, a pessoa precisa... Mais simples do que parece, né? Mais simples do que parece. Para se ter acesso à terapêutica, é necessário buscar o nosso serviço especializado, né, que trata o paciente com HIV, lá no João Paulo II, o CTA, o Centro de Testagem e Aconselhamento, até 72 horas após a exposição de risco. Então, no caso do não usar o preservativo, do preservativo romper, enfim. É um procedimento bem fácil, é só o preenchimento de protocolos, enfim, e ela vai ter acesso a essa medicação que é de uso em torno de 28 dias. Tá, então a pré-exposição ao risco trata-se de um comprimido diário? Não, esse é após. É após? Esse é após um evento de risco. Tá. A PrEP, ela é mais nova e a população, pouquíssimas pessoas conhecem, e é esse que nós pretendemos difundir. Mas isso inclui algum acompanhamento? Sim, a PrEP ela já está no Brasil, acredito que faz uns 10 anos, mas a gente ainda não tem uma ampla divulgação, tá? Então, assim, a PrEP é a pré-exposição. O que eu comentei antes foi pós okay. O evento de risco. A PrEP é para a pessoa que está sujeita ao risco. Nós temos bastante casais sorodivergentes, que a gente chama, nos quais um paciente é soropositivo e o outro não. Então, a PrEP é para essa população que está mais próxima do risco. É um medicamento geralmente de uso contínuo, mas é só um comprimido por dia, e ele é muito eficiente, ele reforça muito o organismo no enfrentamento da infecção. Tá, e essa pós-exposição ao risco, quanto tempo a pessoa teria para poder se medicar? Para que o medicamento tenha eficácia? Isso. Então, até 72 horas após o evento de risco. Né? Mas quanto antes tomar, melhor, né? Quanto antes tomar, melhor. Sim, mais eficaz. Dúvida, sem dúvida. Tá, e as pessoas têm acesso a esses medicamentos em qualquer unidade básica de saúde ou não? Lá no Centro de Testagem e Aconselhamento, né? João Paulo II? Lá no João Paulo II, no Parque São João.
Muito bem, então, pessoal, é isso aí. Carnaval se aproximando, é um assunto muito importante, não é à toa que as autoridades de saúde têm essa preocupação. Paranaguá já tem, por natureza, um índice muito elevado, né, de pessoas contaminadas. Muito. Então é importante que você entenda a necessidade de você se prevenir, né, para as suas festas de carnaval. Não só para o carnaval, né? Carnaval é só um... a gente fala carnaval porque assim, porque questão a exposição de risco é maior, é né? maior, porque a gente até comenta assim, existe aquela relação sexual consentida, digamos, não é uma violência sexual, não é um caso de estupro, mas eu me relacionei sexualmente com uma pessoa, não usei o preservativo, né? No momento não usei o preservativo e eu tenho dúvidas, né, sobre aquela relação. Então, essa pessoa que esteve exposta a essa situação, ela é uma pessoa que tem o indicativo de fazer uma PEP, que é uma pós-exposição, né, ao risco. Então, ela tem o indicativo. Não tem que ter vergonha, né? A gente não tem que ter vergonha, isso às vezes acontece, né? Pode acontecer. Então, a gente pede que procure. Se você teve uma relação sexual, que você desconhece o parceiro, que você não tem certeza, que você ficou inseguro e por algum motivo você não conseguiu usar o preservativo, você tem essa opção de não contrair o vírus HIV. E a PrEP, né, que a Fernanda falou, uma situação assim que pra gente aqui no litoral parece um pouco nova, mas não é, né? O Ministério da Saúde já tem essa estratégia já há algum tempo. É para aquelas pessoas, digamos assim, um usuário de droga, né? Mas é um usuário de droga que não é aquela pessoa que fica ali jogada na rua. Ele usa, né? Usa droga eventualmente, alguma coisa nesse sentido. E durante o uso dessa substância, às vezes ele pode sair um pouquinho da sua consciência. E aí ele sabe que vai acontecer uma situação dessa. A gente já teve reportagem até nos canais de televisão sobre essas situações, algumas festas que fazem. Então ele sabe que ele é um paciente de risco. Então ele pode se prevenir antes tomando essa medicação para ele evitar essa situação. Bom, a PEP ou a PrEP, as pessoas devem procurar o João Paulo II lá no Parque São João, né? Ou Vila de Vinéia. No João Paulo II. Tá, mas a gente tem também o hospital regional. Então, assim, o João Paulo II, ele abre de segunda a sexta. Ele não abre final de semana. Mas eu tive uma relação consentida no final de semana, ou eu, né, me expus ao risco do HIV, eu posso também procurar o hospital regional durante o final de semana. E para ter acesso aos preservativos? Todos os nossos postos de saúde e farmácias públicas municipais. Eles estão à disposição, não precisa pedir, eles estão em dispenser, é só pegar. Nós temos quantas farmácias públicas hoje? Só chegar e pegar. Só chegar e pegar. Só chegar e pegar. Temos quantas farmácias públicas? Nós temos a Ivo Petri, ao lado da UPA. Da UPA? Que é 24 horas. 24 horas, assim. Nós temos lá nos fundos do Hospital João Paulo II, a farmácia Seu Juquinha, que atende em horário comercial. Temos uma farmácia dentro da unidade ali no Valadares, também atende em horário comercial, né? Das 8 ao meio-dia, da 1 às 5. E uma farmácia dentro da unidade básica de Alexandra. Então, hoje nós temos 4 unidades. Além de todas as UBS, né? Todos os postos, as unidades de saúde. Então, para que a pessoa tenha acesso ao preservativo, basta se direcionar a qualquer um desses postos aí. Tá? Não tem burocracia, não tem que contar uma história, não passa por avaliação, nada disso, pedir, né? Nada disso. Nem precisa informar que está pegando, é só ir ali e retirar. E uma novidade, não tão novidade, a gente já teve isso em alguns anos, mas no Banho à Fantasia a gente vai ter uma equipe da Secretaria de Saúde para estar distribuindo esses preservativos. Então, que nem a gente fala, divirtam-se, né? Mas divirtam-se com responsabilidade. Que legal. Marcos, assim, pois não. Complementar, a Patrícia comentou do nosso ranking. É um ranking nacional, tá? É um ranking nacional. Pode parecer que é um ranking estadual. Não, nós somos eu achei que fosse de esfera estadual quando nacional. vocês começaram. Sim, nacional. E Paranaguá ocupa qual lugar nesse ranking? O quarto. Quarto lugar. Absurdo, né, cara? Absurdo, quarto lugar. E até assim, já que o nosso objetivo é disseminar a informação, hoje nós temos em torno de 6 mil pacientes diagnosticados, dos quais apenas um pouquinho mais de 2 mil fazem uso da terapêutica.
Então, assim, nós precisamos atingir esse público, nós precisamos tratar esse público. Se eles estiverem nos ouvindo, venham ao teleserviço, voltem a se tratar. Porque, como a Patrícia falou, a melhor estratégia de proteção, sem dúvida, é a prevenção. Contudo, hoje a gente tem terapêuticas muito eficientes no tratamento mesmo, né? Garantindo uma sobrevida maravilhosa, razoável, saudável para os pacientes infectados. Inclusive, o nosso paciente mais velho, diagnosticado mais velho, foi no ano 2000. No ano 2000, nós diagnosticamos um paciente e ela está viva até hoje. 25 anos em tratamento. Então, veja, é uma sobrevida, a medicação, ela garante qualidade de vida. Pois é, hoje em dia as pessoas que levam o tratamento, para quem é portador do HIV, quem leva o tratamento a sério, né, tem longevidade. Uma vida normal. Longevidade é uma vida normal. E é aquilo que eu falei, além de ter a questão da longevidade, que a Fernanda falou, que é importante que informar que as pessoas em tratamento, elas não transmitem mais o vírus do HIV. Então, assim, e eu sempre falo, a gente não tem que ter essa questão da preocupação, do anonimato e tudo mais, porque assim, não existe mais público-alvo, como a gente falou hoje em dia, né? E o HIV, eu digo que é como uma hipertensão e como uma diabetes. Ela não tem cura ainda, mas ela tem tratamento, então ela virou uma doença crônica. Então a gente precisa realmente voltar ao tratamento. Eu tenho um amigo que é soro positivo, ele é casado, mas ela não é. O soro E divergente. eles têm uma vida normal. Normal, entendeu? Completamente. Ela é uma paciente perfeita para o PrEP. Que é que está se expondo ao risco. Isso. Que interessante. Porque eventualmente... Eu tenho uma pergunta, eu sei que deixa eu interromper, mas eu tenho uma pergunta para fazer, que eu vi até o pessoal comentando um pouco sobre isso. Qual é a idade, sobre a faixa etária que a pessoa pode tomar tanto esse PrEP como também o pós? Tem uma faixa etária, ou qualquer pessoa de qualquer idade que tem uma atividade sexual ativa, né, uma vida ativa, pode chegar lá e pedir? Qualquer pessoa. Pode, qualquer pessoa. Em caso de pessoas de menor, porque menor vai ser um pouco mais difícil chegar nessas unidades e pedir. Vai ter que ir acompanhado com alguém ou alguma coisa assim ou não? Olha, de menor é um pouquinho mais complicado, né? Se puder ir acompanhado com o responsável, a gente acha melhor, né? A gente orienta. Mas também a gente pode encaminhar para o psicólogo, né? Conversar com esse menor de idade, mas o que a gente não quer é que não deixe de procurar a unidade básica. Se for menor de idade, não quiser relatar, de repente, aos responsáveis, aos pais que está se expondo ao risco, venha conversar com a gente tem psicólogos, a gente tem profissionais de saúde que a gente pode orientar perfeitamente e no mais absoluto sigilo. E no mais, se não quiser tomar, então use a camisinha, que é mais indicada. Adolescente, use preservativo, né? Já começa desde pequeno a maneira correta, mas a gente tem outras alternativas. Hoje em dia as pessoas se expõem tanto, né? Sim. De tantas formas, né? O que a gente costuma dizer na saúde é que as gerações um pouco mais velhas, eu acho que até eu mesmo, mais velho que eu, nós vimos os artistas padecerem com essa doença. Hoje, por conta do tratamento, já não se vê mais. Já não se vê tão, assim, na mídia, enfim. E daí isso dá uma falsa sensação de proteção. Mas ele está aqui, enfim. Bem isso mesmo. Tá bom, gente. Então, parabéns aí, Patrícia. Você que comanda aí a Secretaria Pública do município. É uma iniciativa muito importante e é uma campanha que as pessoas realmente precisam buscar entender qual é o objetivo da campanha, né? Pois estamos falando de um município que está num ranking nacional em 4º lugar de pessoas contaminadas. Gente, Paranaguá tem 150 mil habitantes. Nós estamos falando de uma potência, de uma capital com 1,5 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas. Sim. Né? Então você vê o tamanho da gravidade que é a nossa situação aqui em Paranaguá. E assim, aproveitar também para divulgar e difundir a testagem, o diagnóstico. Nós temos testes rápidos para HIV e hepatites virais nas UBSs, lá no CTA também. Basta chegar e pedir para fazer o teste. Se tem a vontade de fazer o exame e enfim, né, tirar essa dúvida ou
fazer o exame. A gente precisa diagnosticar e tratar para diminuir a transmissão. Muito bem. Proteja-se. Saúde e segurança ao seu alcance. Tá? Repito, de uma forma bem rápida, assim, bem prática, a Secretaria de Segurança Pública de Paranaguá está distribuindo gratuitamente preservativos masculinos e femininos. Então, procure qualquer unidade básica de saúde. Hoje, praticamente, tem uma unidade básica em quase todos os bairros do município, né? Várias. Né? Muitas unidades de saúde espalhadas. Pois é. E para reforçar ainda a campanha, durante o Banho à Fantasia, a Secretaria vai estar lá também de forma gratuita, né? Distribuindo para a galera lá os preservativos. Então é isso aí, pessoal. Cuide da sua saúde, viu? Já que da tua vida todo mundo cuida, né? Gente, obrigado mais uma vez. Fernanda Carvalho, diretora de Saúde Complementar. E a Patrícia Viana, que é secretária municipal de Saúde Pública. A área da saúde é uma área bem complexa, tem muitas coisas para se discutir ainda, mas o tempo não nos permite. Mas de uma outra oportunidade você volta aqui para a gente discutir um pouco mais a saúde pública. Com certeza, né? Eu digo que a saúde pública ela tem várias frentes, né? E a gente tem que aprender a assoviar e chupar cana ao mesmo tempo, porque tem que dar conta de tudo, né? E a gente agradece realmente aqui a disponibilidade de vocês e a abertura desse canal, né? Espero que venham outros canais abertos para a gente estar orientando a população. E é isso aí, vamos trabalhar em parceria. Legal, obrigado mais uma vez, uma boa tarde para vocês.